Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs, queridos casais. Que bom estarmos juntos novamente. Juntos para ouvirmos o falar do Senhor, tocar no coração do nosso Deus. E essa reunião é uma reunião muito especial, porque não estamos aqui presentes como indivíduos, mas como casais. E nós sabemos que os casais estão no coração de Deus, que cada casal é uma unidade de combate dentro dessa batalha espiritual. E nós vimos ontem vários pontos em que Deus deseja a nossa cooperação, a importância de nós cooperarmos com Deus nessa terra. Falamos que a Bíblia começa com um casal e termina com a Nova Jerusalém. E nós podemos ver a obra maravilhosa que Deus faz quando o homem coopera com Deus. E ontem, na segunda parte, nós falamos dos impedimentos, a obra que o inimigo de Deus faz para impedir que sejamos casais que cooperam com Deus. Primeiramente, falamos da ação do espírito surdo e mudo, da influência das trevas para nos tornar surdos para com o falar de Deus, para com a palavra de Deus. O inimigo não quer que nós ouçamos o falar de Deus, e se nós não ouvimos, nós somos então surdos, e pelo fato de sermos surdos, também nos tornamos mudos. Por quê? Porque nós não temos o que falar, porque nós não ouvimos. E, principalmente hoje, nós podemos ver a importância da palavra profética, como o Senhor está nos levando a entrar de uma maneira intensa na sua palavra, nos fazendo ouvir o seu falar. E o seu falar é dinâmico, é intenso, é um falar que nos leva à frente, é um falar que nos dá poder, é um falar que nos leva a ser ativos. Louvado seja o Senhor. Agora, o inimigo, quando ele consegue agir para que nós sejamos surdos e mudos, ele nos desconecta com Deus, nos desconecta de Deus, e ainda mais ele é aquele, então, que nos lança no fogo, nos lança na água, querendo sempre nos matar, cria situações terríveis dentro de casa, não é assim? E aqui que acontece? E ele vai, então, dominando. E temos necessidade de que essa situação mude. Temos que expulsar a ação do espírito surdo e mudo em nossas vidas, na vida familiar. Para isso, nós precisamos de fé, oração e jejum, mostrando, então, uma dependência do Senhor, uma grande dependência do Senhor. Algumas vezes, como a palavra de Deus fala, o inimigo que está nos atacando é de uma casta que somente pode ser derrotada com oração e jejum. Então, vemos como é importante o casal orar junto, não é? O casal realmente jejuar junto, realmente mostrando essa dependência de Deus e o exercício da fé. Nós vimos o segundo impedimento é quando nós agimos por conta própria, porque nós achamos que nós sabemos, que nós podemos. É o caso daquela questão do pagamento de imposto. Daí o Senhor acaba, então, corrigindo Pedro, e ele pede para Pedro, então, ir pescar com anzol. E nós falamos ontem sobre o princípio da rede e o princípio do anzol. O princípio da rede é baseado na nossa própria capacidade para produzir algo para pegar o peixe. O princípio do anzol é um princípio de total dependência de Deus. E você pode ver que esse princípio do anzol, que é o princípio da total dependência de Deus,
acaba fazendo com que nós possamos pegar um peixe com moeda na boca e paga o imposto do Senhor e paga o nosso imposto. Isso quer dizer, quando nós fazemos na dependência de Deus, consultando o Senhor sai ganhando e nós também saímos ganhando juntos, tá certo? O Senhor mandou pagar, com aquela moeda, pagar o imposto dele e de Pedro. Então, nós podemos ver o ganho dos dois. E isso é muito importante. E o terceiro impedimento que nós vimos é o desejo de ser maior. Os discípulos estavam vendo quem é o maior. Isso também causa muito problema entre os casais. Há uma disputa para ver quem domina, quem manda, quem é o maior. Mas o Senhor mostra que no reino de Deus as coisas são diferentes. Daí ele diz que devemos ser como uma criança. Correto? Ser criança é ser simples, é ser humilde, ter um coração puro. Se nós somos como crianças, nós entramos no reino. Olha, uma vida de casal maravilhosa surge quando o casal age como um casal de crianças. Aí o negócio é maravilhoso, o negócio corre bem. Nós temos que aprender isso, correto? Hoje, nós vamos ver o quarto impedimento. Está em Mateus 18:15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Aqui nos mostra a importância de reconciliação. Quando surge um problema entre os dois, nós devemos buscar a reconciliação. Eu não vou ler todos aqueles versículos que Mateus 18 fala sobre isso, porque estou apresentando esse princípio de reconciliação. E eu quero conectar, ao mesmo tempo, com outro princípio, que é o princípio do perdão. Mateus 18, versículos 21 a 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, aqui, o princípio da reconciliação e o princípio do perdão é fundamental. Quando não há reconciliação, quando não há perdão, o casal não consegue mais cooperar com Deus. Você pode dizer, não, mas consegue sim. Mas daí eu tenho que apresentar Mateus 18, versículos 19 e 20. Em verdade, também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, será concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Por que o inimigo age para causar problemas no casal, entre os dois? Problemas de mal-entendimento, problemas de acusação, problemas de briga. Depois um fica ressentido, daí não perdoa. Quando não há reconciliação, o que acontece? Perde a questão da unidade. Ontem nós falamos da cooperação entre os dois, para que os dois juntos, sendo um, cooperem com Deus. Quando há problema de reconciliação, não há unidade. E quando não há perdão, também não há unidade. E quando essa unidade é rompida, o que acontece? A oração perde a força. A oração perde o seu poder. Olha só,
Mateus 18, 19 diz que se dois concordarem a respeito de qualquer coisa, o Pai concederia. Para que dois concordem, os dois têm que ter comunhão. Para que os dois concordem, os dois não podem ter parede de separação. Por quê? Porque quando há uma parede de separação, quando há um problema entre os dois, dificilmente os dois conseguem concordar. E aí, não é somente ter dificuldade em concordar, fazendo se perder o poder da oração a dois, mas também se perde a presença do Senhor. Por quê? Aqui diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Quando os dois cônjuges têm problema entre si, um não quer ver a cara do outro. Um entra na sala, quando um entra na sala, o outro sai. Quando um entra no quarto, o outro sai. Por quê? Porque tem problema entre eles. Como pode estar reunido em nome do Senhor? Então, perde a presença do Senhor, perde o poder na oração. Então, você pode ver, o inimigo usa demais isso. E o casal deixa de ser um casal capaz de cooperar com Deus. Quem sai ganhando na história? Só Satanás. Hoje à noite, eu não sei quantos casais que estão nessa comunhão que têm problemas entre si. Mas, louvado seja o Senhor, está presente, está na reunião, quer mudar a situação. Louvado seja o Senhor, é preciso mudar a situação, porque nós não imaginamos o poder que nós perdemos como casal ao não nos reconciliarmos e também o poder que perdemos quando não nos perdoamos mutuamente. Correto? O inimigo sempre quer destruir a unidade do casal. E desde o início das comunhões de casais foi enfatizado esse princípio de Mateus 18. Deus precisa de 2 pessoas na terra que concordem com ele para que ele possa fazer algo. E quais são as 2 pessoas mais próximas? É o casal. Então, o casal é um grande instrumento na mão de Deus. E, principalmente agora, nesses tempos finais, onde a igreja está ativa, onde os irmãos todos estão pregando o evangelho, apacentando. Imagina o casal pregando o evangelho, o casal apacentando, sendo unânimes, o poder e a autoridade que tem, capaz realmente de expulsar o inimigo. Isso é algo de grande importância, certo? E o 5º grande impedimento é a questão do divórcio, é a questão da separação. Eu não falo somente uma questão de divórcio no papel, porque tem muitos casais que não estão divorciados no papel, mas em casa vivem como se fossem divorciados. Cada um na sua, cada um fazendo sua própria coisa, não tem unidade, não tem unanimidade, não tem comunhão. Então, em Mateus 19 fala disso. 19, versículos 3 até 6. Vieram ele alguns fariseus e experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde os princípios, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Essa questão da separação é uma questão extremamente séria. E, é claro,
impede daí um casal de cooperar com Deus. Por quê? Porque o inimigo já se instalou dentro de casa. Quando há separação, quer dizer que o inimigo já se instalou em casa. Deus, no versículo 4, diz que o Criador fez homem e mulher. São diferentes. Mas ele diz, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deus fez os dois diferentes, mas esses dois que são diferentes devem se tornar uma só carne. Devem se tornar um. Por quê? É quando se tornam um, é que são úteis para Deus. Quando se tornam um, é que podem cooperar com Deus. E aqui diz, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Preste atenção, este é um versículo importante, eu gosto muito desse versículo. Deus ajunta, o homem separa. Está vendo? A ação da carne, a ação do inimigo é separar. A ação de Deus é unir, juntar. Porque assim é que eles podem cooperar com Deus, expressando Deus e exercendo autoridade por Deus, como nós vimos ontem, na comunhão de ontem. Amém? Esse é um ponto muito importante. Então, quando aqui fala de divórcio, não é uma questão só no papel. A grande pergunta é, querido casal, vocês são um ou vocês são dois? Esse que é o ponto. Isso é um ponto que nós temos enfatizado nas comunhões de casais. Quando nos casamos, no início, nós somos dois. Mas com o decorrer do tempo, com a comunhão, deve ir se tornando um, cada vez mais um. Depois, quando fica velhinho, é tão um que quando um só dá uma olhada para o outro não precisa nem falar, o outro já entende tudo. Entende tudo, porque só um olhar assim, só um gestinho, ó. Por quê? Porque são um conhece bem o outro. Agora, o inimigo sempre quer separar. E nós precisamos perceber essa ação do inimigo, tá bom? Sexto ponto. Amar o mundo, amar as riquezas. Nós estamos pegando tudo pontos de Mateus, tá certo? Mateus está falando de edificação. A partir do capítulo 16. Existe o aspecto da edificação da igreja, mas nós devemos lembrar que a edificação da igreja começa em casa, certo? A unidade da igreja começa em casa, na unidade do casal. Isso que eu estou falando hoje para casais, aplicando para casais, se eu aplicar numa amplitude maior, é aplicado para a vida da igreja no relacionamento dos irmãos. É a mesma coisa. Mas nós estamos aplicando aqui para os casais. Em Mateus 19, 21 a 23, tem aquela história do homem rico. Nós não vamos entrar nos detalhes, porque nós queremos tocar nos princípios que Satanás usa para destruir, para impedir que o casal coopere com Deus. Vamos ver, então, Mateus 19, versículos 21 e 22. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Agora, então, vamos aplicar isso para o casal. Aqui diz, no versículo 21, os teus bens. O casal tem os seus bens.
O Senhor diz, vai, vende os teus bens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, eu tenho que, primeiramente, fazer uma pergunta. Quais são os bens que vocês, como casal, vocês têm? Tesouro de vocês é somente da terra ou vocês também possuem tesouro nos céus? Como você pode medir isso? Como você pode medir isso? Se você tem tesouro na terra, você está apegado à terra. Se você tem tesouro nos céus, vocês estão apegados aos céus. O Senhor diz aqui, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Isso é o quê? A capacidade de transferir os seus bens da terra para os céus. Isso não quer dizer que você não possa ter bens na terra, que nós não possamos ter os bens na terra, mas os bens da terra não prendem o nosso coração. Por quê? Quando os bens da terra não prendem o nosso coração, quando o Senhor Jesus diz, vem e segue-me, nós somos capazes de seguir o Senhor. Vocês dois como casal, nós como casais, quando o Senhor fala para nós, vem e segue-me, nós conseguimos seguir o Senhor? Se nós não conseguimos seguir o Senhor não dá, porque eu tenho muita coisa para fazer. Isso quer dizer que os bens, os tesouros ainda estão na terra. E esses tesouros nos prendem. Hoje estava tendo ainda comunhão com o irmão Marcelino, e ele falou sobre o problema que muitos casais têm, que é a questão da ansiedade. E geralmente está ligado ao problema da sobrevivência e aos bens dessa terra. Nós podemos ter bens, mas se esses bens não prendem o nosso coração, quando o Senhor diz para nós, vem e segue-me, nós largamos tudo e seguimos o Senhor. Claro que nós não somos irresponsáveis, vamos continuar a administrar as coisas, mas o nosso coração não está na terra, nosso coração está nos céus. Onde está o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Olha só, Mateus 19, versículo 23 e 24, diz o seguinte, então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O senhor aqui não estava brincando, não, ele estava falando sério. Um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Em Marcos 10, versículos 23 e 24, explica um pouquinho melhor essa porção. Diz assim, então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, amados casais, preste atenção, o Senhor Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Ah, agora está um pouquinho mais explicado. Não é uma questão de você ter ou não ter bens, mas é uma questão em quem você confia, em Deus ou nos seus bens. O que prende o seu coração? É Deus que cativa seu coração ou as riquezas?
Os seus tesouros estão na terra ou os seus tesouros estão nos céus? Para quem tem o tesouro nos céus, quando o Senhor fala, vem, segue-me, o casal vai. Quando o Senhor fala, vem, coopere comigo no evangelho, o casal vai. Vem, coopere comigo na evangelização, o casal vai. Coopere comigo nas ofertas, o casal vai. Isso é importante. Voltando para Mateus 19, daí vamos ver o versículo 25 e 26. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Não, Senhor, ninguém pode ser salvo de jeito. Eles foram muito sinceros. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Amados casais, essa questão de amar as coisas dessa terra nos impede de cooperar com Deus. Nós não conseguimos seguir o Senhor. Muitos têm a dificuldade em ver como a riqueza pode impedir alguém de entrar no reino. Eu vou tocar aqui, talvez, um ponto, talvez, para explicar um pouquinho melhor. Quando nós temos as riquezas, nos é proporcionado essa possibilidade de viver bem, desfrutar de muitas coisas materiais. Daí você fica muito satisfeito com essa vidinha que tem e você para de desejar o reino de Deus. Você está desfrutando das coisas visíveis. Você deixa de buscar as coisas invisíveis. Você tem todo desfrute na carne. Você não quer mais desfrutar as coisas espirituais. Você ganha as riquezas da terra. Você não tem coração para ganhar as riquezas dos céus. Aí, esse é, digamos, o perigo do chamado conforto. Na pandemia, né, todo mundo começou a reunir em casa. Fica tranquilo. Liga o celular, liga o computador, participa da reunião, depois está em casa já. Agora, como foi falado em mensagens no passado, né? Acostumamos a ir para a reunião sentado no sofá, na poltrona, na cadeira do papai. Agora que as reuniões presenciais voltaram, não quer mais, porque meu negócio é assistir aqui de casa sentado na minha poltrona. E ir lá para o local, não. Você pode ver como a questão do conforto tirou o anelo e o desejo de estar junto com os irmãos e buscar comunhão, de buscar as coisas de Deus. É aí que entra o perigo da riqueza. Os irmãos, queridos casais, compreendem? Mateus 6:24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar outro, ou se devotará a um e desprezará outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas.
Amados casais, a volta do Senhor está próxima. Nós estamos nos preparando para a volta do Senhor. Estamos buscando o Senhor intensamente. Nosso coração está sendo transferido para as coisas celestiais ou ainda nossos corações estão apegados às coisas da terra? Qual que é o nosso sonho? Ainda são os sonhos da terra ou nós sonhamos com as coisas do reino, com as coisas celestiais? Isso é prático. Em Mateus, aliás, vamos olhar aqui. Em Mateus 19, 27, Pedro diz, então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Porque aquele jovem rico não quis seguir o Senhor. Pedro diz, nós deixamos tudo e seguimos. E aí, como é que é? Aí, eu vou falar no versículo 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Agora, vamos ler Marcos 10, versículos 29 e 30. Tornou Jesus. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Aqui fala de deixar, em Mateus fala que deixar por amor ao meu nome. Foi o que o Senhor Jesus falou em Mateus. Em Marcos diz, deixar por amor de mim e do Evangelho. Isso quer dizer o quê? Isso não significa, literalmente, você vai abandonar sua casa. Não é isso. O que significa isso? Que o seu coração está no Senhor. Vocês são um casal que segue o Senhor. E pelo fato de seguir o Senhor, deixando muitas vezes coisas da terra, porque o coração nem está preso a isso, vai ganhar 100 vezes mais. Vai perder, entre aspas, dentro da esfera terrena, mas vai ganhar 100 vezes mais na esfera divina. Sempre, quando deixamos as coisas do mundo para seguir o Senhor, não é perda, é ganho. Isso é sempre. Não tem coisa mais linda que um casal se entregando ao Senhor, falando, Senhor, nós queremos você. Queremos ganhar você. O resto não é prioridade. Você, Senhor, é a nossa prioridade. Quando tem esse coração, se ganha muito, muito mais. E lembre-se que é por amor ao nome do Senhor, por amor à pessoa do Senhor, por amor ao Evangelho. Irmãos, hoje é o dia do casal se consagrar. Hoje é o dia
do casal servir ao Senhor. Toda vez que ouvir um chamamento, vem e segue-me, o casal vai e segue o Senhor, porque não está pegado a essa terra, está pegado ao Senhor. E hoje, na vida da igreja, nós podemos sempre ouvir um chamamento. Deus nos chamando para cooperarmos com Ele. Há tantas necessidades nessa terra. O Senhor Jesus falou para os seus discípulos no final de Mateus 9, não é assim? A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Nós podemos aplicar aqui que mande casais para a seara. Imagina um casal trabalhando junto na seara do Senhor. Que coisa maravilhosa. Amém? Bom, essa parte sobre os impedimentos, os meios que Satanás usa para impedir que cooperemos com Deus, né? Extraímos desse, então, alguns pontos de Mateus para aplicarmos para a vida do casal. Agora nós vamos entrar na sessão final, que é: somos um casal que coopera com Deus. E é claro, o fundamento está em 1 Coríntios 3, versículo 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Aqui, amados casais, nós temos 3 pontos que precisamos dar atenção. Primeiramente, somos cooperadores de Deus. Correto? Segundo, nós somos a lavoura de Deus. Terceiro, nós somos o edifício de Deus. 3 pontos. Eu coopero com Deus, por quê? Porque eu sou parte da lavoura de Deus. Eu coopero com Deus porque eu sou parte do edifício de Deus. E aí, é muito importante que percebamos o seguinte: como lavoura de Deus, a ênfase está na vida. Correto? O edifício de Deus, a ênfase está na edificação. Então, essas 2 linhas, vida e edificação, são 2 linhas que correm paralelas de Gênesis até Apocalipse. Vida e edificação. Nós já falamos, e hoje à noite eu vou reforçar, há um rio que flui de Gênesis até Apocalipse. Esse rio é o rio da água da vida. É o fluir de vida. E esse fluir, e esse rio, à medida que flui, vai produzindo a edificação. Então, vida e edificação correm paralelos ao longo de toda a Bíblia. Se correm paralelos ao longo de toda a Bíblia, tem que correr paralelo também em nossas vidas, na vida familiar, na vida do casal. Nós vamos agora ver 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Aqui nós temos uma primeira grande verdade para a nossa vida, como família e como casal.
o fundamento do nosso casamento. O fundamento do nosso viver é Cristo. Não podemos lançar outro fundamento. Por quê? Porque o casal é edificado sobre o fundamento que é Cristo. Qual que é o fundamento do casamento de vocês, amados casais? Qual é o fundamento do casamento de vocês? Se esse fundamento for algo desse mundo, é algo que passa. Mas nosso fundamento deve ser Cristo e nunca devemos lançar outro fundamento que não seja Cristo. Nós já vimos casais se desagregarem porque lançaram outro fundamento. Tá? Então, o primeiro ponto é esse fundamento. O segundo ponto que precisamos ver, cada um veja como edifica. De que maneira eu edifico? E terceiro, com que material eu edifico? Você acha que, amados casais, que brigando todo dia um com o outro é a maneira de edificar? Ficar bravo um com o outro, virar a cara um para o outro, é a maneira de edificar? Não dar atenção ao cônjuge. Ah, vai para lá. É a maneira de edificar? Daí, então, olha aqui, daí vamos ver também. Você edifica, é na carne ou no espírito? E aí, que material? Esse é importante, versículo 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Que material? Essa questão do material é muito importante. Nós sabemos, vamos ver aqui, primeiramente, ouro, prata e pedras preciosas. O ouro se refere à natureza divina. A prata se refere à obra redentora de Cristo. E pedras preciosas, obra transformadora do Espírito. Correto? Esses são os materiais adequados. Agora, tem também madeira, que é em contraste com o ouro. Daí é a natureza do homem natural. O feno é em contraste com a prata. Se refere à carne. 1 Pedro 1, versículo 24. Pois toda a carne é como a erva e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Correto? E palha tem contraste com pedras preciosas. Quer dizer o quê? Se refere à obra que vem da carne, não vem da obra transformadora do Espírito. O produto vem do produto natural, terrenal. Não é a obra transformadora do Espírito. E aí vamos ver. Qual é a visão espiritual que precisamos ver? Ok, nós temos aqui um casal. Esse casal, no seu viver diário, enfrenta problemas. Ninguém diz que não enfrenta problemas. Muitas vezes, casais vêm pedir ajuda
Daí estão lá brigando, tal, vem, pede ajuda, eu digo, mas por quê? Ah, irmão Miguel, isso aí porque tem tanto problema e tal, e aqui, né, no problema ele não me apoia, eu não apoio ele também, blá, 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 blá. É uma brigalhada por causa das situações, das dificuldades que encontra no dia a dia. Deus não sabe dos problemas? Sabe. Mas preste atenção uma coisa. Deus permite que essas coisas cheguem até nós, para que quando essas coisas nos alcançam, nós possamos ter uma reação adequada. Ao invés de nós reagirmos da carne em nós mesmos e tal, vivemos na nossa natureza humana natural, juntos buscamos Deus. Aí a situação fica difícil. Aplica a obra redentora de Cristo, né? Por quê? Porque a situação, o ambiente não fica bom, daí os dois aplicam a obra redentora de Cristo e permite a obra transformadora do Espírito. Então, preste atenção uma coisa. O problema veio, mas nessa casa se produziu ouro, prata e pedras preciosas. Agora, vem um problema. Começa a brigalhada, um bate no outro, um xinga o outro, certo? Daí fica lá tudo, aquele montão de coisa ali. Produção de madeira, feno e palha. Então, eu tenho que fazer essa pergunta, porque essa pergunta é algo de grande importância. A sua casa é uma casa que produz ouro, prata e pedras preciosas, ou é uma casa que produz madeira, feno e palha? O que sua casa produz? O que você produz junto com a sua esposa? É ouro, prata e pedras preciosas ou madeira, feno e palha? Eu estou falando de casa, mas isso acontece na vida da igreja também. Você sabe, nós sempre estamos em comunhão, né, com grupos de irmãos ou grupo de irmãs que são responsáveis por isso e aquilo. Sabe, ó, vou dizer uma coisa. Tem ali um grupo de irmãos ou de irmãs se juntam para fazerem algo na vida da igreja, ou produzir um evento, né, ou para fazer uma atividade. Se reúnem para planejar e sai briga. Ai, 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 ai. É para a vida da igreja. E começa a briga. E começa a discussão. E começa a raiva de um irmão contra o outro, de uma irmã contra a outra. Então, vou dizer uma coisa. Entre as irmãs, então, uau! Ó Senhor Jesus. Um evento que era para produzir ouro, prata e pedras preciosas se torna um grande evento para produzir madeira, feno e palha. E não sentem nada. Acham que brigar com a irmã é a coisa mais natural do mundo e continuar brigando. Dano quem recebe ao Senhor. O Senhor diz, o que vocês estão edificando? O que vocês estão edificando em casa? O Senhor diz aqui, no versículo 12, manifesta-se e tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Aí entra uma coisa muito séria. O que vocês estão edificando em casa? Quando o fogo passa, permanece ou queima tudo?
seus filhos estão sendo edificados numa edificação de ouro, prata e pedras preciosas ou de madeira, feno e palha. Ou desde pequeno, eles estão aprendendo com os pais. Negócio é produzir madeira, feno e palha. No meio disso tudo, nós estamos ou não ganhando mais na natureza de Deus, mais da obra redentora de Cristo, da obra transformadora do Espírito? Nós precisamos, amados casais, considerar isso. E o que nós produzimos em casa, nós trazemos para a igreja. Você chega na reunião da igreja com ouro, prata, as pedras preciosas, ou chega com madeira, feno e palha? Quando uma irmã encontra outra, entrega ouro, prata e pedras preciosas, ou entrega madeira, feno e palha? Quando um irmão encontra com outro, entrega ouro, prata, pedras preciosas, ou madeira, feno e palha? Tudo isso é produzido em casa. Olha só, Gênesis 2, versículos 10 a 12. Saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bdélio e a pedra de ônix. Esse rio é o rio da água da vida. Nós temos os materiais, esses materiais estão espalhados em Gênesis. Ouro, o bdélio, que é uma resina, e a pedra de ônix. Mas por causa da queda, o bdélio foi substituído pela prata. E na Nova Jerusalém é pérola. Então nós podemos ver que no final da Bíblia há uma edificação. Mas começou com material espalhado e termina com material edificado. Isso quer dizer uma coisa. Quando os dois se casam, estavam espalhados, mas com o decorrer do tempo eles vão sendo edificados. Cooperar com a edificação de Deus. Nós vamos levar o evangelho, não é? Mas nós temos que fazer uma pergunta. O evangelho que eu prego só sai da minha boca ou pode ser visto na minha vida familiar? Se eu prego uma coisa na rua, mas a minha vida familiar manifesta uma coisa totalmente diferente, é a realidade dos escribas e fariseus que o Senhor condena em Mateus. Precisamos ser um casal que Deus possa dizer: vocês querem saber como se vive o evangelho, como se vive a palavra de Deus? Vá e visite aquele casal. Vocês verão o que é viver o evangelho e a palavra de Deus. Primeira Coríntios 3:14. Se permanecer a obra de alguém,
que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, como casal, no final, nós queremos ou não o galardão? O que nós edificamos durante todo o nosso casamento é algo que pode suportar o fogo ou não? Agora, o versículo 1 Coríntios 3, versículo 16. Esse versículo é muito forte. É muito forte. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Aqui, quando fala do santuário de Deus, se refere a uma edificação, algo coletivo. Não é eu como indivíduo, Espírito habita em mim, não. Esse santuário é algo coletivo. A sua aplicação correta se refere à igreja como santuário de Deus, lugar onde Deus habita. Mas o casal é miniatura da igreja. Então, eu vou aplicar esse versículo. Não sabeis que vós, os casais, sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Cada casal é um santuário de Deus. E o Espírito de Deus habita em vós. Então, por isso que nós estamos sendo edificados. Por isso que é importante que o casal seja edificado. Os dois se tornam um, porque se torna o santuário de Deus e o Espírito de Deus passa a habitar. E o versículo 17, olha só. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Esse casamento que é edificação, esse casal que está sendo edificado, que é edificado junto, eles são o santuário de Deus. Agora, se você, que é um dos cônjuges, destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Vocês dois formam o santuário do Senhor, que é sagrado. Por isso, coopere com Deus edificando o seu casamento. Se você cooperar com Deus edificando o seu casamento, edificando essa vida a dois, você também estará edificando a casa de Deus, estará participando da edificação da Nova Jerusalém. E hoje a vida da igreja é intensa. Por quê? Estamos saindo, não posso orar por você, pregando o evangelho para trazer material. Trazer material para quê? Para ser cuidado, material para ser usado na edificação da casa de Deus. Cada casal é um santuário de Deus e vai ajudar outros casais também a serem santuário de Deus. Um santuário de Deus que é sagrado. A responsabilidade é grande que pesa sobre nós. O casal é importante para Deus. É muito importante para Deus. Amados casais, vamos cooperar com Deus. Nós temos essa missão.
Estamos perto do fim. Não resta muito tempo. Vamos remir o tempo. Vamos cooperar com Deus. Vamos participar da edificação. Amém? Que o Senhor os abençoe.